Mesmo, vamos falar sobre a China, né, que autorizou 183 empresas brasileiras a exportarem café para o país asiático, né? A decisão representa uma alternativa estratégica para os exportadores brasileiros que agora buscam reduzir os impactos da taxação americana com novos parceiros comerciais. Para entender melhor esse mercado, a gente conversa ao vivo com o gerente de inteligência de mercado da StoneX, o Fernando Maximiliano. Fernando, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Valtena. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos botar café no chá do chinês. Ah, nós estamos colocando, né? Mas se esse mercado absorve o volume todo que o Brasil manda para os Estados Unidos, aí é outra conversa, né? Então, Valtena e Carolina, essa história vem num momento interessante, né? A gente tem ali a notícia, né, de que os Estados Unidos vão impor as tarifas de 50% sobre as importações de café vindas do Brasil, o que é algo que é bem prejudicial para nós aqui, para os brasileiros, né, para exportação, é prejudicial para o produtor, né? Então, nesse momento, é um momento que se discute muito sobre a possibilidade de redirecionamento desse café. E aí vem esse anúncio do governo chinês, é uma sinalização, né, de que esse mercado está aberto para o café brasileiro, e isso é visto com bons olhos, né? Sem sombra de dúvida, é mais um mercado que, diga-se de passagem, não é novidade para o Brasil já exporta para a China, né? Mas, infelizmente, isso não resolve o problema, né, vamos dizer assim, com relação à questão das tarifas, né? Os Estados Unidos, eles compram aí algo na casa de 8 milhões de sacas do Brasil, é um volume muito grande. A gente até, né, eu tenho dito que a conexão é tão forte desse mercado que é praticamente insubstituível, né? Você substitui 100% dos Estados Unidos como destino das exportações brasileiras e os Estados Unidos procurar outro fornecedor. Não tem como fazer essa substituição aí de forma plena, de tão forte que são esses laços com relação à cadeia comercial do café. Então, são volumes muito grandes. Mas, sem sombra de dúvida, a China se mostra um grande potencial, né? O país asiático ele tem apresentado um crescimento importante do consumo. Não é um processo rápido também, mas é interessante, inclusive, né, até para a gente pontuar aqui. A China, por exemplo, em 2023, ela foi o sexto principal destino das exportações brasileiras de café. A gente mandou lá em 2023 1,5 milhão de sacas para a China. Só que em 2024 isso caiu. A China foi para a 14ª posição, pouco menos de 1 milhão de sacas que a gente exportou para a China no ano de 2024. E em 2025 a gente está vendo aí, né, uma melhoria nesse ritmo, porém ainda no primeiro semestre, porém ainda a China ainda não se recompôs com o tanto que ela comprou de café brasileiro em 2023. Então, é visto com bons olhos, mas o consumo chinês não é tão grande assim ainda para comportar todo esse volume de café. Já foi maior, né, esse consumo. E, Fernando, me diz uma coisa. A gente, né, falando aí da China, como que fica essa questão, essa decisão, né? Tem tempo para ela de fato acontecer, para essas empresas brasileiras começarem a exportar? Como que é esse processo? Bom, já existe, né, os canais abertos para, como eu disse, o Brasil já exporta para a China, então é realmente uma questão agora comercial, realmente de fazer as pontes aí com empresas chinesas e tá realizando essa comercialização. Então não existe nenhum prazo específico que vá limitar isso aí. E, de novo, é um mercado assim como vários outros que o Brasil já atende. Então é um caminho, digamos assim, que o brasileiro, o exportador brasileiro já conhece. Pois é, agora olha só, a gente tem assim os produtos do agro, a gente fica aqui analisando de que forma que eles são impactados. No caso da manga, por exemplo, que está amadurecendo, lá é muito rápido, então não vai perder e o mercado interno não consegue suportar. No caso do café, nós estamos com a colheita bem adiantada. Essa colheita que está sendo feita agora, que está na faixa acho que dos 60 milhões de sacas, por aí, você me corrija se eu estiver errado, o que vai acontecer com essa safra de café que está colhida e que não irá para os Estados Unidos? Ela pode ser guardada? Pode, sem sombra de dúvida. O café ele pode ser guardado aí até 8 meses facilmente, sem perder as suas características
qualitativas. E ele pode ser guardado até por mais tempo que isso, mas aí, obviamente, você começa a ter prejuízos do ponto de vista de qualidade. Mas o café pode ser armazenado, sim, sem sombra de dúvida. Mas é um ponto importante, né? Quando a gente analisa essa dinâmica do impacto das tarifas, né? Primeiro é importante a gente salientar aqui, o café não estava na lista de exceções, né, o que frustrou aí, inclusive, parte, né, do mercado de café, que estava na expectativa de que o café não fosse taxado, até porque dias antes do anúncio, o secretário de Comércio dos Estados Unidos havia comentado e citado o café e cacau como sendo produtos que eles não podem produzir nos Estados Unidos e, portanto, poderiam entrar com tarifa zero. Mas existe a expectativa que possa haver alguma mudança nesse posicionamento, né? As instituições, as organizações do setor, né? No Brasil, o Secafé, nos Estados Unidos, a Associação Nacional do Café, que é a NCA, eles estão trabalhando para tentar mostrar para o governo americano que taxar o café seria muito prejudicial para a indústria americana e para os consumidores. Então, existe esse movimento, o próprio governo tem também tentado estabelecer aí um canal de comunicação. Então, podem haver mudanças, mas até então, né, o café será taxado. Quais são os impactos disso? Você até perguntou a questão do armazenamento. Na realidade, a nossa visão é que isso causará uma distorção no mercado global de café, só que o café não vai deixar de ser exportado. Né? A gente não. Claro, isso vai atuar, uma parte vai sofrer com essas tarifas, e obviamente esse café que não fosse eventualmente embarcado para os Estados Unidos atuaria para pressionar os preços no mercado brasileiro. Por outro lado, os preços dos Estados Unidos iriam subir ainda mais, e lembrando que eles já estão sofrendo, né? A indústria americana sofrendo, até o preço do café torrado e moído ao consumidor já avançou mais de 30% no último ano, e essa inflação também ela é prejudicial para o consumidor final, e eles ainda teriam que pagar preços ainda maiores. E qual que seria essa distorção? Tá? Olha só, o Brasil é o maior fornecedor de café do mundo para os Estados Unidos, a Colômbia é o segundo maior fornecedor. Mas a Colômbia não fornece só para os Estados Unidos, a Colômbia também envia volumes substanciais de café para a Alemanha, para países da Europa, para a Ásia, e aí, inclusive, são os mesmos países que o Brasil já vende café. O Brasil já vende café para países europeus, para o Japão, para a Alemanha. Então, o que poderia acontecer é um cenário de uma mudança nas rotas comerciais. Esse café que hoje, por exemplo, sai da Colômbia e vai para a Europa, ele poderia ser direcionado em maior volume para os Estados Unidos. E aí, esse mercado europeu que deixasse de receber um café colombiano passaria a adquirir o café brasileiro um pouquinho mais barato. Por isso, o nosso café, infelizmente, teria um desconto. A gente tem, por exemplo, Honduras, a mesma história, né? Vários outros países produtores de café arábica têm essa mesma dinâmica. Então, o que a gente poderia ver é esse movimento de reorganização das rotas comerciais. Mas a gente não vê um cenário em que o café fique estagnado no Brasil. Não seria esse o caso, ainda mais em ano em que, né, apesar a gente teve problema de produção do arábica, claramente, a gente teve uma melhoria do robusta no Brasil, um avanço, uma recuperação na Ásia, mas é um ano, né, em que esse cenário de oferta não é tão confortável, né? E lembrando que a gente está enfrentando aí vários anos seguidos com um problema climático, o que tem, né, resultado aí em um consumo dos estoques globais de café nos últimos anos. Então não é o ano de 2025-26, ou a temporada, né? Não é um momento em que tem ampla disponibilidade do café no mundo para falar, olha, esse café vai ficar parado no Brasil. O que a gente vai ver é uma reordenação dessas rotas comerciais no mundo afora. Fernando, e falando um pouquinho de preço, né? Será que tende a reduzir o preço aí para o consumidor? Bom, o mercado já vem recuando, né? A gente já está observando, inclusive, queda na inflação para o consumidor, reflexo da queda dos preços. Mas, assim, nesse primeiro momento, os preços recuaram por conta do avanço da colheita no Brasil, que trouxe alívio com relação à oferta no curto e médio prazo, e também uma expectativa, né, de produção maior no Vietnã e Indonésia, que está em recuperação depois de ter sofrido com vários problemas climáticos. E a partir de agora, qual que é a dinâmica, né? Se a gente vê mesmo a implementação de tarifas, isso tende a ser baixista para os preços de café no Brasil em relação ao exterior. Tá? Então, o Brasil teria um preço com desconto. Mas
O direcionamento claro desse mercado, tá, Carolina? A gente só vai saber depois da florada, porque nós estamos agora chegando num período crítico de desenvolvimento do café. Inclusive, no ano de 2024, né, a gente teve o atraso das chuvas, aquela sequência de onda de calor, de seca, e aquilo afetou negativamente a florada do café arábica e resultou, né, em uma produção aquém do esperado aqui no Brasil. A gente contabiliza aí uma redução de mais de 13% na produção de café arábica no Brasil. Então, daqui para frente, vai depender das condições climáticas para a florada. Se a gente vê uma florada ampla, né, ou seja, um retorno das chuvas de forma adequada e que seja bem distribuído, e a gente vê uma florada bem desenvolvida, isso poderia alimentar, né, um sentimento de otimismo com o potencial produtivo da safra 2026-27, e isso atuaria de forma ainda mais baixista para o mercado de café. Por outro lado, se a gente vê qualquer problema climático durante esse período crítico, isso poderia afetar o potencial de 26, e aí a gente já veria um tom mais altista vindo do mercado por conta desse cenário, como eu disse, que a gente não tem assim, um conforto muito grande com relação à oferta e disponibilidade de café no mundo afora. É isso, seguimos acompanhando então Fernando Maximiliano, que é gerente de inteligência de mercado de café da Stonex. Obrigada pela participação, viu, Fernando? E eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá bom, Fernando. Tchau, obrigado.